Cara, o Fusca é aquele tipo de carro que todo mundo conhece, né? Mesmo quem nunca teve um, tem alguma lembrança, alguma história. É o carro que atravessou gerações. Mas o que muita gente não sabe é que o primeiro Fusca do mundo tem uma origem bem mais sombria e polêmica do que parece. Tipo, a história dele mistura política, espionagem industrial e até um certo ditador que você com certeza já ouviu falar. Tudo começa lá na Alemanha dos anos 1930. O país estava se reerguendo depois da Primeira Guerra Mundial e o governo queria vender a ideia de um carro do povo, ou como eles chamavam, Volkswagen. A ideia era simples: criar um carro que qualquer alemão pudesse ter, barato, resistente e que aguentasse o tranco das estradas da época. E foi aí que entrou Ferdinand Porsche, o cara que ia colocar esse projeto de pé. O governo chamou ele para desenvolver esse tal carro do povo, e ele topou o desafio. O problema é que o projeto do Fusca não era tão original quanto parece. Antes de Porsche pensar nisso, um engenheiro tcheco chamado Hans Ledwinka, da marca Tatra, já tinha feito uns carros bem parecidos. Motor traseiro, refrigeração a ar, formato arredondado, tudo isso já existia nos modelos da Tatra. E o mais curioso é que Porsche conhecia o cara. Eles chegaram a se encontrar e trocar ideias. Só que, digamos assim, o Porsche se inspirou demais. Quando o primeiro protótipo do Volkswagen apareceu, parecia quase uma cópia do Tatra V570. A Tatra ficou pistola e processou a Volkswagen por plágio. Só que aí veio o plot twist. Hitler simplesmente mandou cancelar o processo. Afinal, o projeto do Fusca era considerado algo do Estado, um símbolo nacional. Ninguém ia mexer com isso. Com a guerra chegando, o carro que era para ser do povo virou carro de guerra. O Fusca acabou sendo adaptado para uso militar. Nasceram o Kubelwagen, o Sichtenwagen, versões usadas nos campos de batalha. Então, antes de ser aquele carrinho simpático que a gente conhece, o Fusca foi literalmente para a guerra. Depois que o regime caiu e a Alemanha ficou destruída, parecia que o projeto do Fusca ia morrer junto. Mas aí entrou em cena um britânico chamado Ivan Hirsti. Ele viu potencial naquele carro e começou a produzir de novo, dessa vez sem o peso político. Foi aí que o Fusca renasceu, e dessa vez, como carro que todo mundo podia ter. Nos anos 50 e 60, o Fusca explodiu no mundo todo. Ele era barato, confiável e tinha uma carinha simpática que conquistava fácil. Enquanto os americanos estavam vidrados em carros enormes e luxuosos, o Fusca ia na contramão, pequeno, econômico e com personalidade. E o marketing da Volkswagen foi genial. A campanha Think Small, pense pequeno, transformou o Fusca num símbolo cultural. Ele deixou de ser só um carro para virar uma atitude. Uma ideia de simplicidade e autenticidade num mundo que estava ficando cada vez mais exagerado. No Brasil, a história foi parecida. Ele começou a ser montado por aqui nos anos 50, e em 1959 já estava sendo produzido completamente em São Bernardo do Campo. A partir daí, virou parte da vida do brasileiro. Quem nunca viu um Fusca rodando por aí? Era carro de família, táxi, carro de corrida improvisado, teve de tudo. E o mais legal é que, mesmo simples, ele era praticamente indestrutível. Mas aquela treta lá do começo com a Tatra não ficou esquecida não. Só em 1961 é que a Volkswagen resolveu pagar uma indenização para a empresa tcheca, encerrando de vez o caso. Ou seja, no fim das contas, o pessoal da Tatra estava certo o tempo todo. E é por isso que a história do primeiro Fusca é tão interessante. Ele nasceu com um propósito político, mas acabou virando um símbolo de liberdade. Um carro que começou num contexto sombrio, mas foi adotado por todo tipo de gente. Hippies, artistas, trabalhadores, estudantes, todo mundo se identificava com ele. O tempo transformou o significado do Fusca. Ele saiu das mãos de um regime totalitário para virar o carro mais querido do planeta. E mesmo hoje, décadas depois, ele continua vivo. Seja nos encontros de colecionadores, nas restaurações ou nas ruas, sempre tem um Fusca rodando por aí, chamando atenção. E o mais doido é que o conceito dele continua atual. Um carro simples, acessível e confiável para o povo. No fundo, o Fusca foi o primeiro a mostrar que carro bom não precisa ser caro, e que às vezes o simples é o que mais dura. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre história, a tecnologia e as curiosidades do mundo automotivo, já segue o canal Velocidade Oculta para não perder os próximos vídeos. Aqui, a paixão por carros vai muito além do volante.